Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um assunto da nossa disciplina, um dos últimos assuntos, nós temos esse, mais um apenas, para que nós possamos encerrar a disciplina. Uma vez que nós já tratamos de regência e de pontuação, como estava previsto lá no nosso PUD, nós vamos agora nos deter nos tempos e modos verbais, ok? Essa aula de hoje vai ser introdutória, apenas para que nós possamos relembrar alguns conceitos básicos de verbo. Nas aulas seguintes, nós vamos adentrar mais nas questões e nos pormenores do assunto, ok? Então vamos lá. Só para relembrar, o que é um verbo, não é? Um verbo é aquela palavra, aquele termo da língua portuguesa, da nossa sintaxe, aliás, da nossa morfologia, né? Que exprime ação. As pessoas geralmente classificam o verbo assim, é aquela palavra que exprime ação. Mas o verbo pode exprimir muito mais do que isso. Como vocês veem aí, o verbo exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural e alguns outros processos. O que vai marcar o verbo mesmo é a sua flexão, tá? O verbo ele se flexiona em pessoa, número, modo, tempo e voz. Essa é a principal marca do verbo e é talvez o que torne a língua portuguesa uma das mais complexas quando comparadas a outras línguas cujas flexões dos verbos existem em bem menor número. Vamos ver então cada um desses termos. Primeiro, pessoa. Quando nós falamos em pessoa do verbo, nós estamos lidando com três situações, tá? Que nós classificamos como primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O que é a primeira pessoa? A primeira pessoa é aquela que fala. Portanto, aquela que fala, fala em seu próprio nome. É quando eu aplico a utilização do eu. Eu falo, eu digo, eu faço, eu gosto. Vejam que quem fala torna a si próprio o assunto de sua sentença, ok? Nós vamos ter dois tipos de primeira pessoa, eu e nós. Note que quando eu falo nós, eu estou incluído no nós, portanto, nós também é a primeira pessoa, ok? A segunda pessoa é aquela que ouve, aquela com quem eu falo. Em língua portuguesa, nós vamos ter duas segundas pessoas, o tu e o vós. O vós ele tem caído em desuso, mas ele ainda aparece na estrutura da língua, ele ainda pertence à estrutura linguística, ok? Na fala comum, não é? Ele tem sido trocado pelo você ou vocês, assim como o tu também, apesar de aqui na região em que nós vivemos, na linguagem coloquial nós utilizarmos tu, não é? Nós utilizamos o tu com a flexão do verbo na terceira pessoa. Aqui, por exemplo, nós dizemos tu foi à aula ontem. Tu é um pronome de segunda pessoa, mas o verbo aqui ele está flexionado na terceira pessoa. Foi. Foi adequado para ele ou ela. Aqui na nossa região, no entanto, nós fazemos esse uso, certo? Que não é gramaticalmente aceito, mas é completamente normal e correto dentro da nossa aplicação, ok? Então, tenho duas segundas pessoas, tu e vós, são aqueles com quem eu falo diretamente, a quem eu me refiro enquanto interlocutor. E a terceira pessoa é aquela ou aquele de quem se fala. Tá? Quem fala sempre fala para alguém sobre alguma coisa ou sobre alguém, não é? Esse alguém é a terceira pessoa. Aqui entram ele e eles, também suas versões femininas, ela e elas, ok? Então são essas as terceiras pessoas. Nós vamos classificá-las quanto a pessoa nesse sentido, tá? Primeira, segunda e terceira. Quanto ao número, nós vamos ter dois números em língua portuguesa, que são o singular e o plural. Os conceitos de singular e plural são bastante claros, são bastante notórios, não é? Dessa maneira, eu vou associar o número das pessoas, né, o tipo de pessoa, aos números. Por exemplo, eu, tu e ele são pessoas do singular. Nós, vós e eles são pessoas do plural. Dessa maneira, quando eu digo nós fomos ao show, eu estou falando na primeira pessoa do plural. Quando eu digo
eu comprei um telefone, eu estou aplicando aí a primeira pessoa do singular, ok? Outra maneira pela qual o verbo também se flexiona é quanto ao modo, ok? Em língua portuguesa nós temos 3 modos, que são os que estão alistados aqui para que vocês vejam. Nós temos o modo indicativo, que é o mais utilizado, é o mais simples de se compreender, ok? Nele, o falante afirma alguma coisa ou nega essas coisas, considerando os fatos sobre os quais se fala que eles são certos, que eles já ocorreram, que eles estão ocorrendo, que eles vão ocorrer com certeza, tá? O modo indicativo, como o próprio nome indica, ele indica, tá? Um fato concreto, um fato real, um fato que é certo. O modo subjuntivo nós utilizamos para lidar com as possibilidades, com coisas que podem ocorrer, mas ainda não aconteceram ou não é certo que venham a acontecer. Quando nós lidamos com possibilidades, nós estamos falando do modo subjuntivo dos verbos. Por exemplo, gostaria que as pessoas socorressem as tartarugas. Veja que nessa frase, nós vamos ver uma frase idêntica a essa mais lá na frente. Veja que gostaria que as pessoas socorressem as tartarugas. Nós temos uma possibilidade, tá? Não é um fato concreto, não é algo que aconteceu ou que virá a acontecer. O que está sendo expresso aqui é uma possibilidade, um desejo, um receio desse que fala, não é? Portanto, eu saio do modo indicativo e entro no modo subjuntivo, certo? O modo subjuntivo serve para eu exprimir, como diz aí, possibilidades, desejos, receios, ok? E o modo imperativo, o próprio nome já indica bem claramente a que ele se refere, ele é utilizado para exprimir ordens, conselhos ou pedidos. O tempo. O tempo do verbo se divide em três. O tempo do verbo se divide em três classificações básicas que vejam, são presente, pretérito, que também é conhecido como passado, e futuro. As noções de presente, passado e futuro estão colocadas aí, não é? Um verbo está no presente quando a ação que ele exprime ocorre no momento em que eu falo, certo? Se eu digo creio na vida após a morte, veja que o verbo aí está no singular, no presente. Eu creio, eu estou falando e no momento em que eu falo eu tenho essa crença. Portanto, aí estamos no presente, ok? O pretérito é o passado, nós vamos daqui a pouco desmembrar o passado em vários tipos, tá? Mas eu posso dizer, por exemplo, a tartaruga desapareceu. Há um fato, eu falo agora, neste exato momento. Mas esse fato ao qual me refiro, ele se deu, ele ocorreu antes de eu falar. Portanto, ele está no pretérito, ele está no passado. A tartaruga desapareceu, tá? E o futuro, tá? Ele se refere a ações que vão ou podem ocorrer depois que se fala. Posso dizer, sairei da cidade às 4 da tarde. Então, veja, eu estou falando agora, mas a ação só se concretizará num momento posterior. Esses são os conceitos aí de presente, pretérito e futuro, ok? Quanto ao presente, nós não vamos ter muitas complicações. O presente é o momento da fala, é o momento em que eu estou falando, é o agora. Agora, o pretérito e o futuro, eles vão ter algumas subdivisões, tá? Nós vamos ter alguns tipos de passado, alguns tipos de pretérito e alguns tipos de futuro. Nós vamos ver uma ilustração disso aqui, por exemplo, no modo indicativo. Depois, em outra aula, nós vamos ver isso ocorrer também nos outros modos, ok? Então, como eu disse a vocês, o indicativo se divide basicamente, elementarmente, em presente, pretérito e futuro. O presente não vai ter subdivisões, ok? Agora, o pretérito e o futuro, sim. O pretérito ele vai se subdividir em outros 3 tipos, ok?
eu tenho o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Por que tantos pretéritos, né? Cada um deles vai indicar uma coisa, ok? Quando na minha fala eu quero expressar uma ação cotidiana, uma ação que era rotineira no passado, eu utilizo o pretérito imperfeito, certo? Ele é utilizado para expressar ações que eram rotineiras no passado ou que foram interrompidas no passado, que se iniciaram nele, mas não foram concluídas, ok? Nós podemos, por exemplo, dizer que antes da pandemia eu ia à aula todos os dias. Veja que eu ia à aula. Esse é um exemplo de verbo no pretérito imperfeito. Isso indica o quê? Que havia uma rotina, que havia uma regularidade, e esse verbo indica que essa regularidade ficou no passado. Eu ia à aula todos os dias, eu não vou mais. No caso aí, por conta da pandemia. Certo? Então, o pretérito imperfeito nós utilizamos para isso. Quando uma ação se iniciou no passado e não foi concluída ou foi interrompida, é o caso dessa frase que nós acabamos de utilizar, ou quando se refere a ações que eram costumeiras, rotineiras no passado. Podemos ainda dizer que eu lia muitos livros durante o ensino médio. Veja que aqui eu não tenho mais a noção de interrupção, como eu tinha na primeira frase, né? Por conta da pandemia se interrompeu aí das aulas. Mas quando eu digo eu lia muitos livros durante o ensino médio, eu estou expressando que havia uma regularidade, uma rotina, certo? Então, sempre que essas rotinas estão colocadas no passado, essa regularidade, eu vou utilizar o pretérito imperfeito. Mais à frente, nas nossas aulas, nós vamos compreender o funcionamento do pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é o passado mesmo, é o passado raiz, né? Ele indica ações que começaram no passado e terminaram no passado. Ele não é utilizado para expressar rotinas. Ele não é utilizado para expressar coisas que costumavam acontecer no passado. Ele indica um único fato do passado, uma coisa que ocorreu uma única vez e naquele mesmo passado ela já se encerrou, certo? Por exemplo, nós podemos dizer que estudei a madrugada inteira. Veja, aqui eu tenho o pretérito perfeito, porque esse ato que está sendo anunciado aqui, o ato de estudar, ele começou e terminou no passado. Veja que a frase estudei no passado se refere a um momento específico do passado, não a uma rotina, a uma coisa que fosse costumeira. Se eu quisesse dizer algo costumeiro, algo rotineiro, eu poderia dizer estudava a madrugada inteira. Ok? Então, o pretérito perfeito é aquele passado raiz, digamos assim, tá? Aquele que começa no passado, termina no passado, está completamente colocado lá. O pretérito mais que perfeito, o próprio nome dele já indica. Se o pretérito perfeito indica coisas que estão no passado, o pretérito mais que perfeito, ele serve para eu colocar eu ilustrar, eu enunciar um acontecimento passado anterior a outro acontecimento passado, certo? Dessa maneira, eu posso dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui uma frase para ilustrar o pretérito mais que perfeito. Eu posso dizer: ontem tivemos um belo jantar. Perdão, deu um problema aqui. Então vamos lá. O pretérito mais que perfeito. Para que ele serve? Ele serve para indicar, certo, uma ação que está no passado, sendo que nessa mesma frase ou nesse mesmo período eu tenho uma outra ação que está no pretérito perfeito. Dessa maneira, eu posso enunciar o seguinte: que ele comera
mais que todos os outros. Por que eu não disse que ele comeu mais que todos os outros, e sim que ele comera? Porque quando eu falo essa sentença, eu estou dizendo que essa ação ocorreu antes de uma outra ação passada que teria sido dita na frase anteriormente, certo? Podemos dizer, ontem houve um delicioso jantar. No almoço, ele comera mais que todos. Então veja, eu tenho duas ações no passado. O jantar, que está no pretérito perfeito. Ontem tivemos um delicioso jantar. E aí menciona-se o almoço, que veio, obviamente, antes do jantar. Então, quando eu estou mencionando essa ação que veio antes do jantar, o almoço, eu utilizo o pretérito mais que perfeito. Ok? Nós vamos depois ver isso com mais vagar. E o futuro? Nós vamos dividir o futuro em dois. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O que é o futuro do presente? É o futuro normal, tá? É o futuro das coisas que vão acontecer. Por exemplo, viajarei a Fortaleza semana que vem. É dado, é certo, é concreto que essa viagem acontecerá, certo? No futuro do pretérito, eu coloco um futuro para uma ação passada. Eu posso dizer, viajaria a Fortaleza às 4 da tarde. Nesse caso, essa viagem torna-se uma possibilidade dependendo se uma outra ação tiver sido concluída no passado. Ok? Então, aqui é apenas uma ilustração. Essas mesmas divisões com algumas unidades a mais, outras a menos, também existem no subjuntivo e no imperativo. Nós vamos ver uma a uma delas nas nossas seguintes aulas, ok? Isso aqui é apenas para que vocês tenham uma noção de quantos tempos nós temos na língua portuguesa. O tempo que tem mais, o modo, né, que tem mais tempos é o indicativo. Veja que nós temos 6 tempos no modo indicativo. Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Os outros vão ter um número menor. Muito bem, e aí nós chegamos à voz, que é o último desses elementos que flexionam o verbo. Nós vamos ter 3 tipos de voz aplicadas ao verbo, ok? Nós temos a voz ativa, ela ocorre quando o sujeito é o agente do fato expresso, certo? Quando eu digo comi pizza ontem, quem que é o sujeito aí? Eu. E eu executei a ação de comer, tá? A voz passiva ocorre quando o sujeito é o paciente do fato expresso. Eu posso dizer, vende-se casa, uma frase clássica dos estudos de gramática, né? Vende-se casa. Casa é o sujeito e sofre a ação de ser vendida. Portanto, aí eu tenho um verbo na voz passiva. E o verbo na voz reflexiva, ele aparece quando o sujeito, ao mesmo tempo, age, executa e recebe, sofre a ação do fato expresso. Eu posso dizer, por exemplo, vi-me no espelho. Realizei a ação de ver e sofri a ação de ser visto. Aqui eu tenho a voz reflexiva. Temos aqui algumas frases para ilustrar as coisas que nós vimos. Veja aqui, temos o carroceiro disse um palavrão. O nosso verbo aqui é disse. Tá? Esse é o nosso verbo. Vamos tentar identificar todos os elementos de flexão do verbo que nós vimos até agora nessa frase. Veja lá, o carroceiro disse um palavrão. Nós vimos que existem 2 números em língua portuguesa, que são o singular e o plural. Veja ali, ó, o carroceiro disse. A frase está no singular, portanto, o verbo também está no singular. Veja que o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também deve aparecer no singular, ok? A pessoa. Nós falamos em 3 pessoas, a primeira, a segunda e a terceira, ok? Nesse caso aqui, o verbo está na terceira pessoa.
Veja que o carroceiro é aquele de quem eu estou falando. Ele pode facilmente ser substituído pelo pronome de terceira pessoa, ele. Portanto, aqui nós temos a terceira pessoa. Qual o modo que eu tenho aqui? Veja, o carroceiro disse um palavrão. A frase está me remetendo a um fato, uma coisa que já aconteceu. Não é uma possibilidade, não é uma ordem, não é um desejo. A frase está afirmando algo que aconteceu. Portanto, eu estou lidando com fatos aqui. Eu tenho, portanto, o modo indicativo. Ok? O tempo é o tempo passado, né? Eu tenho aqui o passado, veja que o carroceiro disse, está no passado. Agora note, esse carroceiro disse esse palavrão no passado. Não era um hábito desse carroceiro dizer palavrões sempre, pelo menos a frase não deixa isso claro. Então, se essa ação começou e terminou no passado, eu tenho aqui o pretérito perfeito, ok? E por último aí a voz. O sujeito, que é o carroceiro, executa a ação de dizer ou ele sofre a ação de ser dito? Está claro aí, não é? Ele executa a ação de dizer. Portanto, tem um verbo na voz ativa. Próxima frase. Temo que o pessoal não socorra as tartarugas. Veja o nosso verbo aqui, agora o verbo socorrer, tá? Vamos dar uma olhada aí nos elementos. O verbo socorrer, ele está na primeira, aliás, ele está no singular ou ele está no plural? Quem é que vai, ou no caso aí, não vai socorrer as tartarugas? É o pessoal. O pessoal aí está no singular. Portanto, o verbo também está no singular. Ok? A pessoa. A pessoa, lembrem-se, pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Quem é a pessoa aí desse verbo? Veja lá, o pessoal. O pessoal pode ser substituído por ele. Veja que o pessoal não pode ser substituído por eu nem por tu, mas sim por ele. Ele é pronome da terceira pessoa. Portanto, aqui eu tenho a aplicação da terceira pessoa do singular. Ok? Note lá que essa frase expressa um receio do seu interlocutor. Temo que o pessoal não socorra as tartarugas, ou seja, existe a possibilidade de que essas tartarugas não sejam socorridas. Então, eu estou no campo da possibilidade, não mais do fato, como estava na frase anterior. Desse modo, nós temos aqui o modo subjuntivo do verbo. Ok? Olha aí, temo que o pessoal não socorra as tartarugas. O verbo socorrer está no presente do indicativo, acompanhando ali ele está no presente do subjuntivo, acompanhando ali temo, que está no presente do indicativo. Toda a frase está no presente. Portanto, aqui eu tenho o tempo presente. Ok? E o sujeito aí é o pessoal, não é? Ele vai realizar ou não realizar, no caso aí, a ação de socorrer as tartarugas. Portanto, estamos diante da voz ativa. Próxima frase. Essa é uma frase até bastante contemporânea, não é? Respondeste à pergunta do jornalista. O nosso verbo aqui é respondeste. Vamos ver aí quais são os elementos. O número. Essa frase está no singular ou está no plural? Veja aqui. Quem é o sujeito dessa frase? Aqui eu tenho um caso de sujeito oculto. Ele não está mencionado, ele não está explícito na frase, mas ele aparece aí, tá? Pelo menos deixa sua marca na desinência do verbo. No caso aí é tu. Tu respondeste a pergunta do jornalista. Veja, tu é pronome de segunda pessoa, né? Do singular. Então, já temos aí o número e também a pessoa, né? A segunda pessoa do singular, ok? Qual o modo que eu tenho nessa frase? Aqui eu tenho o modo indicativo. Note lá, tu respondeste a pergunta do jornalista. É uma pergunta, mas sobre um fato. Esse fato ocorreu já no passado ou não ocorreu? Certo? Qual o tempo? Respondeste a pergunta. Veja lá, não diz respondias às perguntas, não diz respondes as perguntas, tá? Respondeste.
Eu estou, portanto, no passado. Mas qual passado? Note que a frase está toda no passado, né? Não há indicação ali no verbo de que essa resposta fosse uma ação rotineira no passado. Portanto, aqui eu tenho o pretérito perfeito mais uma vez, ok? E a voz, de novo, é a voz ativa, né? Esse tu, que é o sujeito aqui, ele realiza a ação de responder, ok? Então aqui a gente teve apenas uma revisão básica, rápida, dos principais elementos do verbo, ok? Nas nossas próximas aulas nós vamos nos deter com mais detalhes sobre a formação dos verbos e a utilização e os diversos formatos que eles possuem, ok? Lembro que é um material de apoio colocado na nossa turma do Google Classroom, bem como um exercício correspondente aqui a isso que nós tratamos hoje, para que vocês possam fixar o conteúdo e também ganhar a presença da aula de hoje.